Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 6 de maio de 2022. Hoje é o Dia da Coragem. Vamos aos destaques de hoje. Lute como uma mãe. Conheça o Mães pela Diversidade. As Demônias de Belém do Pará. A importância de finais felizes como em Heartstopper. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na CNN Brasil. CNN no plural mais. Lute como uma mãe. Publicado em 4 de maio de 2022 por Rafael Câmara. Como você faz para contar para uma das pessoas que mais ama que talvez você não seja o que ela pensou? Para muitas mães são décadas de sonhos, anos de expectativas e meses de gestação. Isso não saía da minha cabeça até que a única força que eu tive foi escrever um e-mail explicando ou tentando explicar o que eu mesmo não conseguia, que não teria mais namoradas e sim namorados dali para frente. Engraçado é que eu me lembro dessa história sempre no Dia das Mães e não na data que isso realmente aconteceu. Talvez porque nesse dia a minha mãe tenha sentido o peso de ter um filho LGBTQIA+, e a luta que ia enfrentar junto comigo todos os dias. E quando eu falo luta, pode ser levantando bandeira ou rezando sozinha para que nada de mal aconteça comigo. E felizmente há milhares de mães, no Brasil todo, que ao invés de virarem as costas para seus filhos, deram as mãos para eles. Você já ouviu falar nas Mães pela Diversidade? Eu tenho 56 anos, sou jornalista e tenho um filho gay. Logo no início da entrevista foi assim que a Maria Júlia, ou Maju Jorge, presidente e fundadora da ONG Mães pela Diversidade, se apresentou a mim. Ela é mãe do André. Ele andava na ponta do pé e ele fazia uns trejeitos e ele fazia com 5 anos o mesmo que faz hoje com 33, a mesma coisa, né? Um dia ele estava brincando e eu estava com meu marido, meu irmão, e ele fez aquilo e eu falei, gente, ele é gay. E aí meu marido virou e falou, eu também já percebi. Quando ele tinha uns 10 anos, eu fui muito na escola brigar por causa de bullying. Ele sofria um bullying desgraçado, não só ele, mas todos os LGBTs. Então eu nunca preciso explicar muito isso, né? Porque eu sempre falo que eu tenho certeza de que todo mundo que está no planeta Terra já viu uma criança LGBT e já assistiu o sofrimento dela, né? Me disse Maju. Será que sabe mesmo? Se sabem, preferem não enxergar. E assim crescemos, carregando traumas e tendo que procurar ajuda, nós mesmos. Não foi diferente com o filho de Maju, que mesmo com toda a proteção, aos 14 anos, já enfrentava um quadro de depressão. Um dia ele me abraçou assim, começou a chorar e falou, mãe, eu sou gay. Aí eu falei, gente, e agora? Eu o abracei e falei que estava tudo certo, que todo mundo sabia e que a família o amava e o porto seguro dele, ele teria. Mas assim, no segundo momento, o chão abriu debaixo do meu pé, porque eu achava que eu era descoladíssima, que eu estava preparadíssima, mas na hora que a ficha caiu, que virou realidade, o que vem é toda a violência, toda a humilhação, toda a discriminação que ele ia sofrer dali pra frente. Discriminação e morte. Vale sempre lembrar que o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. Em 2021, de acordo com um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, foi uma morte violenta a cada 29 horas em nosso país. Inconformada com essa trágica realidade, Maju foi atrás de informação para compreender melhor o filho e o mundo onde ele vivia. Em 2014, fundou a ONG Mães pela Diversidade. Eu conheci a Ivone Pita, que é uma professora de literatura do Rio, uma militante super engajada e que tinha muito trato com adolescente.
Ela me convidou, o Orkut estava acabando e a gente migrou para o Facebook. E ela me convidou para fazer o cartaz e tirinhas LGBT+. E ali eu comecei a falar dessa maternidade, desse sentimento de injustiça que eu sentia e nessa gritaria que eu comecei a fazer. As mães começaram a aparecer e nós éramos. A nossa história e os nossos anseios eram os mesmos. Nós éramos unidas pelo medo da violência e pelo profundo sentimento de injustiça. Então ali começou o embrião do Mães pela Diversidade, disse Maju. O embrião amadureceu e hoje tem células em quase todos os estados do Brasil. São milhares de seguidores e visualizações nas redes sociais. A associação, que reúne mães e pais de pessoas LGBTQIA+, oferece todo tipo de ajuda, desde psicológica até jurídica para essas famílias. Nesses 8 anos, as Mães pela Diversidade ajudaram a sociedade a nos enxergar como cidadãos. Nossas mães, porque todas elas são um pouco de todos nós, lutaram pelo direito do casamento homoafetivo, válido desde 2013, a equiparação da homofobia com o crime de racismo em 2019 e até o direito de poder doar sangue há 2 anos. Isso mesmo, até o desejo de querer ajudar o outro nos era negado. E por consciência ou não, o STF derrubou essa restrição preconceituosa no dia 8 de maio de 2020, dia em que as nossas mães tiveram mais um motivo para comemorar. Na sequência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, retirou a restrição. Não é à toa que o slogan da ONG é "Lute como uma mãe". Linda essa matéria sobre a Mães pela Diversidade. Eu já acompanho esse trabalho há um tempo, as sigo nas redes e como domingo é Dia das Mães, né? Mãe é essa instituição única com a qual muitos de nós temos um vínculo muito especial. Infelizmente, nem todos, e é muito triste quando isso não acontece. Que nesse domingo, em todos os dias das mães, possamos celebrar nossas vidas ao lado daquelas que nos geraram, nos guardaram dentro de si, nos guardam ainda, né? Quem não puder estar fisicamente perto, que possa se conectar de algum modo. E se por acaso você não puder estar com a sua mãe porque ela não aceita quem você é, receba o amor e o carinho da mãe que te aceita. E conte também com as Mães pela Diversidade. O amor de mãe é único. E toda mãe é capaz de amar filhas que nasceram de outras mães. Essa é uma forma de amor que transborda. E em corações de mães de verdade sempre cabe muitos, mesmo. Deu no Amazônia Real. Demônias viram um movimento político-cultural de Belém. Publicado em 4 de maio de 2022 por Roberta Brandão. No Carnaval de 2016, faltavam perucas, maquiagens e cílios postiços em Belém. Mas havia uma vontade enorme de movimentar a cena LGBTQIA+, e em particular das drag queens, na capital paraense. De um convite inusitado e despretensioso para celebrar corpos livres, nasceu na cena artística de Belém o movimento político-cultural Demônia, com TH. Hoje, mais que famosas e respeitadas, elas já são motivo de mais de 20 pesquisas acadêmicas. Marcamos uma festa de carnaval no Facebook. Relembra o DJ Maruso Costa, que montado é Tristan Soledad. Pensei, se não der ninguém, tem eu e o meu amigo montado e é carnaval. Quando chegamos lá, a praça estava cheia. Maruso e seu colega Matheus Aguiar, a Simone, criaram a festa Noite Suja. Naquela noite de carnaval, a Noite Suja virou ponto de encontro de pessoas que podiam se montar, a arte da transformação em drag queens, e, enfim, ser livres no espaço público. Belém é uma cidade de muita arte de rua, o que favoreceu esse encontro do desejo e do improviso. Isso porque em 2016, montar-se como uma drag não era tão simples quanto em outras capitais brasileiras. Os produtos de qualidade não chegavam ou faltava dinheiro para consumir determinados itens, como os cosméticos. O jeito era improvisar, o que para as demônias não foi um problema. Quando a gente começou esse rolê de ocupar as ruas, tivemos que pensar em alternativas para a montação durar mais tempo. Aí a gente descobriu uma cola que a gente chamava de demônia e começamos a elogiar uma outra usando a palavra demônia. Afirma. O nome literalmente colou.
A artista, comunicadora e produtora Flores Astrais comenta que as demônias passaram a construir um estilo com os itens possíveis. O que antes era uma inacessibilidade se tornou uma estética. A gente só é demônia porque faz isso aqui da Amazônia. A galera queria ser observada nas suas monstruosidades. Uma questão comportamental onde o grotesco fazia parte. E a gente não conseguia se chamar de linda, mas de olha como tu estás uma demônia. Defende. A estética da montação das demônias tem a característica de ser exagerada. Trabalha-se com todo tipo de objeto que pode ser pendurado, amarrado, colado e que adquire novas formas de uso. Os cílios de papel servem de exemplo. As maquiagens das drags de Belém são marcadas e os acessórios escandalosos. A drag Acadela, que também integra o movimento das demônias, explica que a moda drag tradicional é marcada pela chamada Fashion Queen, composta de figurinos, perucas, acessórios e maquiagens exuberantes. Mas por falta de dinheiro, o seu guarda-roupa é uma aula de como transformar peças cotidianas em peças espetaculares a partir da slow moda, que é o reaproveitamento e garimpo de roupas em brechós. Eu vou muito em brechós em Mosqueiro, a maior parte são de pessoas evangélicas, e eles nem têm rede social e nem dá pra fazer parceria. Brinca. Fabrício Jaime, que montado se torna a cadela, diz ser muito diferente da drag, preferindo vestir roupas simples e discretas. Eu posso me permitir a ter um surto de usar um casaco de pele em Belém porque é espetaculoso. Conta. No perfil do Instagram, @eumedei, é possível acompanhar conteúdos produzidos pela Acadela sobre os figurinos utilizados pelas demônias. Em 2022, existem mais de 20 pesquisas acadêmicas sobre o movimento político-cultural das demônias. A jornalista Emanuele Correia se tornou uma demônia durante o desenvolvimento da pesquisa acadêmica sobre o tema, que resultou na dissertação do mestrado de Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Pará, como Ellen Emondark, uma drag da categoria bruxa. A pesquisa categorizou alguns tipos de demônias como as drags bruxas, sereia drag, drag palhaça e a eco-drag. Eu falo da drag não como essa categoria que conhecemos, a queen. Eu estudo a sociabilidade drag. Explica. Eu já disse 1 milhão de vezes aqui o quanto eu amo trazer notícias sobre tamanha potência que vem de tantos lugares desse nosso país. A gente é grande demais e não só de extensão geográfica. A gente é um povo poderoso. Poderosíssima como a espada de um samurai. Sem muita consciência do quanto, é verdade, mas a gente é. A matéria completa traz um monte de informação riquíssima, é enorme, precisaria e mereceria um episódio só pra ela. Então já sabe, vai na descrição do episódio e lê tudo, porque as demônias são um acontecimento e merecem toda a celebração possível. Então celebremos. Deu no Yahoo Vida e Estilo, a importância de Heartstopper e de finais felizes para a comunidade LGBTQIA+. Publicado em 4 de maio de 2022 por Vande Vieira. Nunca vou esquecer. O ano era 2018, eu trabalhava em outro veículo de comunicação e durante um papo pós-almoço, um colega, que também é gay, e eu falávamos sobre filmes e séries LGBTQIA+. Você deveria ver Me Chame Pelo Seu Nome, eu disse. Ai, mas o final é triste? Todo filme com gays é triste. Ele me respondeu. Naquele instante, enquanto eu ria, tentava lembrar rapidamente de alguma produção com essa temática que não tivesse me deixado com o coração partido, desesperançoso. Nada. Parei de rir e fiquei reflexivo sobre o impacto disso na forma como nos relacionamos na vida real e até na nossa saúde mental. Caso você não esteja muito familiarizado com o gênero, explico sem citar títulos para evitar spoilers. Os protagonistas dificilmente, para não dizer nunca, ficam juntos. Quando um não morre, o outro decide ir para algum lugar distante. Tem também os que decidem continuar em um casamento de fachada por causa da família. As tramas envolvendo abuso sexual, homofobia e heterossexualidade compulsória, prefiro nem falar sobre.
Corta para 2022. Heartstopper, a adaptação, muito fiel, diga-se de passagem, dos quadrinhos de Alice Oseman, estreia na Netflix. Dou o play e depois de maratonar os 8 episódios, meu coração não só estava intacto, como quentinho. Não achei maneira melhor de descrever a sensação. Podemos simplesmente amar e ser amados, afinal, quão importante, principalmente para os mais jovens, é ter uma referência como essa? E não se engane, ok? A série é para todos, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero, e não ignora questões como preconceito, autoaceitação e dificuldades na família. Está tudo lá. Mas a forma como Charlie e Nick se envolvem, se desenvolvem e, acima de tudo, se amam e se apoiam faz toda a diferença. É o clichê que, aplicado aos grupos marginalizados, se torna original e necessário. Basta ver a avaliação, mais do que positiva, da crítica especializada e do próprio público. Na sexta passada falamos aqui de Heartstopper. Eu prometi que ia maratonar no fim de semana, porque tava todo mundo falando tão bem. É sobre a gente e eu não queria ficar de fora do hype, né? É, gata. Mas meu ímpeto de assistir foi principalmente porque eu falei aqui que eu veria. Queria poder comentar a partir do meu próprio ponto de vista. E olha, depois do primeiro episódio, eu só consegui parar quando acabou a temporada. Eu vi no sábado inteiro. Só parei porque dormia tarde, realmente. E que coisa mais linda! Eu vi muita gente falando, mas isso não acontece, não é real, porque o povo quer gongar, né? Eu não vou ficar discutindo com a senhora não, tá? Meu filho, Guerra dos Tronos acontece? Vai, amigo, quebra o tabu. Bom, até acontece, né? Mas a Sociedade do Anel existiu mesmo? O multiverso da loucura é real? Eu tô cedo! Nunca! Descansa, militante! Bom, essa do multiverso eu também não duvido muito não, mas isso já é outro babado. O fato é que precisamos contar nossas histórias, precisamos nos reconhecer nas telas, nos livros, nos podcasts. E a realidade que não existe, a gente constrói. Bota a cara no sol, mona! Importante demais que a galera mais nova possa se ver, porque a minha geração não pôde, né? Ou a gente se via clichêzão super estereotipado no núcleo cômico da novela. E sim, nossos finais quase sempre eram tristes. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim na vida e não tem que ser só assim na arte. Heartstopper tá aí pra mostrar que temos e merecemos finais felizes sim, nas telas e na vida. O Bom Dia Bicha de hoje chega ao fim. E no último domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós completamos 6 meses de programa. Foram 6 meses de muito, mas muito aprendizado, muitas conquistas, muitas portas abertas pra gente e pro nosso trabalho. De uma ideia completamente louca da minha cabeça de, sozinho, começar um podcast diário de notícias que envolve pesquisa, roteiro, gravação, edição e divulgação, veio gente que acreditou comigo. E de tudo isso, desse embrião, nasceu um conceito, um coletivo. E a gente quer alçar voos ainda maiores. Eu tô passada. Por mais difícil que seja reunir todas as comunidades LGBTQIAP+, em toda a sua diversidade, em toda a sua pluralidade, com muitos de nós nem acreditando exatamente que somos comunidades juntas em uma mesma luta, com muitos de nós que não acreditam na informação como uma ferramenta de empoderamento. Mesmo assim, a gente encontrou a nossa comunidade dentro das nossas comunidades. Somos poucas pessoas ainda, mas somos bravas. E para que a gente continue forte, a gente precisa se organizar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se cuidar. Exatamente. Cuidar da cabeça da gente mesmo, para que esse trabalho seja construtivo para todos, quem ouve e quem faz. Por isso, estamos entrando hoje em um breve hiato. Que merda, hein, gente? É breve mesmo, tá? Tudo bem, cara, é sobre isso. Vamos voltar com muitas novidades em alguns dias, então não deixe de nos seguir nas nossas redes, não deixe de nos seguir nas plataformas, não deixe de ativar as notificações aí na plataforma que você está nos ouvindo,
que quando você menos esperar, às 6 da manhã pipoca uma notificação de um novo episódio. O babado é certo. E exatamente para que voltemos ainda mais fortes, tá no ar nosso programa de voluntários. E aí, gatinha? Na descrição do episódio, no nosso site, nas nossas redes, você encontra o link para o formulário. Vem colaborar com a gente tá precisando de ajuda em tudo. Vem com o tempo que tiver disponível, tá? Não são 8 horas de trabalho, 6 dias por semana, domingo sim, domingo não, tá? Mas quanto mais gente a gente tiver com a gente, mais poderoso esse coletivo fica, mais gente a gente alcança, mais a gente troca, mais a gente aprende uns com outros. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Então tá, qualquer dia a gente se encontra de novo. Desiste da gente não, hein? Já já a gente tá de volta. Beijo!